em um hotel da região, e quando o encontraram, ele havia tirado a própria vida. O medo de ser descoberto e a vergonha que viria a seguir o levaram a esse trágico desfecho. Esta história não é apenas sobre uma ruína financeira, mas um testemunho do poder destrutivo dos pensamentos negativos e do medo. Agora vamos mudar para uma narrativa mais inspiradora, que envolve um homem desesperado que se encontrou na encruzilhada entre o desespero e a esperança. Esse homem, vamos chamá-lo de João, estava em uma situação que muitos de nós podemos achar familiar. Ele estava enfrentando dificuldades financeiras, sua vida pessoal estava um caos, e ele sentia como se estivesse se afogando em um mar de desespero. Mas então, algo extraordinário aconteceu. Ele se deparou com o livro de Napoleão Hill sobre autoconfiança. No início, John estava cético. Afinal, como um livro poderia mudar sua vida? Mas à medida que mergulhava nas páginas, descobriu algo profundo. A história do Sr. Darby e da pequena criança de cor tocou profundamente. A determinação inabalável da criança e o poder misterioso que ela exercia sobre os adultos mexeram com ele. John percebeu que esse poder não era uma força mística, mas sim uma manifestação de autoconfiança e crença inabalável. Ele começou a perceber semelhanças entre sua vida e as experiências de Darby. Assim como Darby, que parou a apenas 1 metro do ouro, João esteve várias vezes à beira de grandes conquistas, mas desistiu antes da hora. Ele entendeu que a chave para o sucesso não estava nas circunstâncias externas, mas dentro dele mesmo. Era sobre aproveitar o poder da mente, exatamente como Hill descreveu. John decidiu colocar em prática os princípios do livro. Ele começou com a fórmula da autoconfiança, repetindo-a diariamente até que ficasse gravada em seu subconsciente. Ele se dedicou ao seu propósito de vida, visualizando a pessoa que queria se tornar. Não foi fácil, e houve dias em que a dúvida aparecia, mas ele perseverou. Com o passar do tempo, John percebeu mudanças sutis. Sua mentalidade mudou de escassez para abundância. Ele começou a atrair oportunidades que antes não enxergava. As pessoas passaram a reagir de forma diferente a ele, atraídas por sua nova confiança e determinação. Era como se o universo estivesse conspirando a seu favor, alinhando as circunstâncias para ajudá-lo a alcançar seus objetivos. Um dos aspectos mais surpreendentes da transformação de John foi a rapidez com que tudo aconteceu. A afirmação de Hill de que a riqueza chega rapidamente e em grande abundância quando a mente está devidamente alinhada se mostrou verdadeira. Em menos de 1 ano, John não só transformou sua situação financeira, como também reconstruiu relacionamentos rompidos e encontrou um sentido de propósito que nunca havia experimentado antes. A história de John é uma prova do poder da crença e dos princípios descritos no livro de Hill. É um lembrete de que o sucesso não é privilégio de poucos, mas está ao alcance de todos que estejam dispostos a desenvolver a mentalidade certa. Os princípios da autoconfiança, do propósito definido e do esforço persistente são verdades universais que resistiram ao teste do tempo. Ao refletirmos sobre a jornada de John, somos lembrados da importância de acreditar em si mesmo. As palavras do poeta ressoam em nossas mentes. As batalhas da vida nem sempre são vencidas pelo mais forte ou mais rápido, mais cedo ou tarde. Quem vence é aquele que acredita que pode. Esta verdade simples, mas profunda, é a pedra angular da filosofia de Hill e a chave para desbloquear nosso potencial. Em suma, o impacto do livro sobre a autoconfiança de Napoleão Hill em um homem desesperado como John não é apenas uma história de superação pessoal, mas também um farol de esperança para qualquer um que se sinta perdido ou derrotado. Ele nos desafia a olhar para dentro, a aproveitar o poder dos nossos pensamentos e a acreditar no impossível. Porque, como Hill expressa de forma tão eloquente, o sucesso começa com o estado de espírito. E quando dominamos isso, as possibilidades se tornam infinitas. À medida que a transformação de John continuava a acontecer, ele começou a perceber mais do que apenas as melhorias visíveis em sua vida. Havia uma mudança interna profunda acontecendo. Ele havia descoberto uma fonte de resiliência e criatividade que nem sabia que tinha. Essa nova força interior não se tratava apenas de alcançar objetivos, mas sim da própria jornada do crescimento e aprendizado que aconteciam ao longo do caminho.
As manhãs de John se transformaram em um ritual de definição de intenções, onde ele se mergulhava em visualizações e afirmações. Essa prática era mais do que uma rotina. Era um momento sagrado do dia em que ele se conectava com seus desejos mais profundos e se lembrava do seu valor e das suas capacidades. Cada afirmação era um tijolo, construindo uma fortaleza mental que o protegia contra as inevitáveis dúvidas e medos que a vida lançaria em seu caminho. As mudanças em João não passaram despercebidas por aqueles ao seu redor. Seus amigos e familiares ficaram maravilhados com sua transformação, frequentemente pedindo conselhos ou querendo saber o segredo de seu novo sucesso. John sempre fazia questão de reconhecer os princípios que aprendeu no livro de Hill, mas ele sabia que o verdadeiro trabalho tinha sido interno. Foi o compromisso com a mudança, a busca incansável por uma versão melhor de si mesmo, que abriu as portas para o seu potencial. A vida profissional de John também prosperou. As oportunidades pareciam surgir com uma frequência quase mágica. Ele foi promovido no trabalho, não por ser o mais habilidoso ou experiente, mas porque transmitia uma confiança e liderança que inspiravam todos ao seu redor. Seus colegas começaram a admirá-lo, e ele se viu em uma posição de mentor, compartilhando a sabedoria e os insights que havia adquirido. Mas a jornada de John não foi isenta de desafios. Houve momentos em que ele tropeçou quando o peso das expectativas e responsabilidades ameaçava sufocá-lo. Ainda assim, nesses momentos, ele recorria às lições que havia aprendido, lembrando a si mesmo que os contratempos não eram fracassos, mas sim oportunidades para crescer. Ele abraçou esses desafios, sabendo que eram uma parte essencial do seu caminho para o sucesso. À medida que continuava a evoluir, John descobriu uma paixão por ajudar os outros. Ele começou a fazer trabalho voluntário em um centro comunitário local, oferecendo oficinas sobre autoconfiança e desenvolvimento pessoal. Foi aqui que ele realmente encontrou sua vocação, percebendo que seu propósito ia além do próprio sucesso. Ele queria inspirar as pessoas a acreditarem em si mesmas, assim como ele aprendeu a fazer. Através de seus workshops, John conheceu pessoas de todos os cantos da vida, cada uma com suas próprias histórias de luta e superação. Ele ouvia seus sonhos, seus medos e suas esperanças, oferecendo orientação e incentivo. Nesse papel, João encontrou uma realização que ia além de qualquer ganho financeiro ou material. Ele estava retribuindo, criando um efeito dominó de positividade e empoderamento que se estendia muito além do que ele podia imaginar. Nos momentos de silêncio, quando João refletia sobre sua jornada, ele sentia uma profunda gratidão. Gratidão pelas dificuldades que um dia pareceram intransponíveis, pois foram elas que moldaram a pessoa que ele se tornou. Gratidão pelo livro que provocou uma mudança nele, iluminando o caminho em sua hora mais sombria. E sou grato pela oportunidade de impactar a vida de outras pessoas, de ser um farol de esperança e uma prova viva do poder do espírito humano. A história de John nos lembra que dentro de cada um de nós existe o potencial para a grandeza. É um convite à ação, nos incentivando a dar o primeiro passo, a acreditar nos nossos sonhos e a confiar na nossa capacidade de realizá-los. A jornada pode não ser sempre fácil, mas com fé, perseverança e a mentalidade certa, podemos superar qualquer obstáculo e criar uma vida cheia de propósito e realização.